Olá, oitavo ano, bem-vindo à aula de hoje. Agora nós vamos iniciar a unidade 6 da apostila e ela fala sobre poética indígena. Isso mesmo, nós vamos analisar os poemas escritos pelos indígenas. Existem poetas famosos que são indígenas. Uma delas, por exemplo, é Maria das Graças. Ela é bem conhecida em todo o Brasil e muitos deles até fora do Brasil pela sua peculiaridade e o seu modo de escrever, certo? Assim como o cordel, a poética indígena ela apresenta as características do povo indígena, o seu sofrimento, a sua cultura, o seu modo de viver, tá? E além disso, eles usam um grafismo próprio, ou seja, eles colocam dentro do seu poema não só o uso da língua portuguesa, mas também o uso da língua tupi, né? Então, em alguns poemas você vai perceber umas escritas diferentes, que é própria da cultura indígena, tá? Lá na página 52, fala um pouco sobre poesia. O que dizem os povos indígenas ao escrever usando a escrita alfabética? Para responder, trouxemos aí um poema da Maria das Graças que eu acabei de falar. Ela diz assim: escrevivência indígena. Ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta do meu lugar no mundo. Olha que lindo. No poema, a palavra ancestralidade significa o quê? O que é ser ancestral? Quando ela fala de ancestrais, ela está falando das pessoas que viveram antes delas, os seus descendentes, né? Então, quando ela fala, ao escrever, dou conta da ancestralidade, ela representa na escrita aquilo que ela vive e aquilo que o povo dela passou para ela ao longo dos anos. 2. Explique o significado da expressão dou conta. Quando ela fala dou conta, não é uma maneira de conseguir. Em que sentido ela quis dizer isso? É um sentido figurado. É no sentido de quê? De perceber as coisas, né? Não é no sentido literal de dar conta mesmo. Agora nós vamos ler o Poema da Graça, né? Como arte literária contribui e continua contribuindo para cada um de nós encontrar o seu lugar no mundo. Como que você acha que a cultura, a arte, a literatura faz com que nós continuemos encontrando o nosso lugar no mundo? Explica o que ela quis dizer com isso. E ela diz que encontra o seu lugar no mundo na hora que escreve. Então, o que ela quis dizer com isso? Então, você vai explicar na número 3, tá? 4. Reúna-se com seu coleguinha e juntos discuta o título do poema. Você pode fazer isso aí pelo WhatsApp, pelo coleguinha, com o coleguinha, que tá super certo, não tem problema, tá? Escrevivência indígena. Por que será que a Maria das Graças deu o nome ao poema dela de escrevivência? Tá vendo a junção aí de duas palavras? Isso é um neologismo, é quando a gente cria uma palavra nova. Escrevi de escrever e vivência de viver. Olha que legal. Qual é o significado do neologismo escrevivência? Então, você vai explicar aqui na número 4. 5. Agora você vai ler essa fala indígena. Os brancos pensam que índio não é gente, é igual passarinho. Está lá no mato, vivendo livre, solto, é só disso que precisam. Essa é a fala de um indígena, tá? Quem disse isso foi Caigangue. Ele mora lá em Curitiba. Nessa fala desse líder, dois povos são mencionados de maneira genérica. Quais povos são esses? Faz a menção deles aí para mim. B. Por que essa fala é possível perceber uma harmonia entre os povos? Então, volta lá, faça a leitura minuciosa de cada palavra que foi dita por ele, tá? Que harmonia é essa que a gente está sentindo aí? Você acha que é uma harmonia bacana ou que os povos brancos, como ele mesmo fala, né, entende realmente a cultura indígena ou veem como mito, né? Muitos veem os índios como um mito, né? Mora lá no mato e não precisa de mais nada, lá tem tudo, né? 6. Que relação é possível estabelecer entre o poema de Graça Graúna e a ideia de que índio não é gente? Então, você vai fazer uma interpretação aí. Lembra, compreender é o que está lá no texto. E interpretar é aquilo que vai além. Então, leia uma vez, leia duas vezes. Se não conseguiu, pode me procurar que a gente vai fazer essa questão junto, tá?
porque a tia não vai falar para vocês a resposta, é vocês que têm que fazer. Eu só estou aqui para orientar. 7. Para marcar suas muitas leituras, a escritora Graça Graúna costumava rabiscar em tiras de papel seu pequeno grande poema. Você costuma usar algum rascunho para marcar suas leituras? Se sim, quais? Que frase ou poema você escreveria em seu marcador de página? Imagina que esse aí é o marcador que você vai colocar lá naquele livro preferido. Que palavra, que frase que você gosta muito ou cria uma frase, coloca aí bem bacana e fala um pouquinho sobre leitura, sobre os seus gostos ou sobre você, tá? 8. Apropriando-se do texto de Graça Graúna, mantenha o primeiro verso e escreva seu próprio poema sobre o que acontece com você ao escrever. Compartilhe com os colegas, é claro, você vai fazer isso aí num caderno à parte, tá? Essa é a parte de produção. Você vai separar uma folha e vai fazer, não precisa ser um verso grande, faça igual a Graça Graúna, ela fez ali um terceto, né? Não precisa de muita coisa para apresentar coisa boa, tá? Tem gente que pensa que quanto maior é melhor. Não, às vezes o pequeno com qualidade faz toda a diferença. E foi o que a Graça Graúna apresentou pra gente. Então, eu quero ver aí os seus versos, tá? Se der, pode fazer num pedacinho de papel aí, pode fazer digitado, do jeito que você achar melhor, tá bom? Lá na questão 9, tem outro poema de Graça Graúna. Ele diz assim: é um poema Canção Peregrina. Por que você acha que eu estou chamando de Canção Peregrina? O que é peregrinar para você? Tá? Não dá tempo de fazer a leitura toda, mas depois que você ler bem minuciosa esse poema aí, faz a interpretação lá da próxima página comigo. Vamos lá? Lá foi perguntado assim: após a leitura em voz alta, né, você vai fazer aí a leitura bem feita dela, declamar esse poema, explique que o título da canção Peregrina significa para você. Por que você acha que, com o contar dessa história, desse poema, porque todo poema conta uma história, o que Graça Graúna quis dizer com canção peregrina? O que é peregrinar para você? Você acha que o povo indígena peregrinou? Ainda peregrina até hoje? Então você vai colocar aqui a sua opinião. O poema Canção Peregrina tem 7 cantos, isto é, 7 divisões. Em dupla, registre de maneira sucinta o percurso feito pelo peregrino. Esse peregrino passou por vários lugares, certo? Então, você vai colocar aqui de forma resumida por onde ele passou, ok? 13. Qual é o refrão do poema Canção Peregrina? Lembra que lá no cordel nós chamávamos de mote, aquela frase que era repetida? Aqui no poema indígena a gente chama de refrão, tá? Que é comparado à música. Tem um verso lá que é repetido, você vai colocar ele aqui. 14. Escolha um dos cantos para encaixar o refrão. Depois leia sua intervenção para o grupo dos colegas. Na questão 15, está pedido para você reler os versos do canto 5. Canto 5 diz assim: haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Em haveremos de continuar gritando, a nós que está subentendido aí, se refere a quem? Nós quem? Então, você vai colocar aí quem é o sujeito da oração. A que angústia acumulado eu poético se refere? Vamos lembrar o que é eu poético? É a voz que fala dentro do poema, nem sempre é o autor. O autor pode ser Graça Graúna, mas o eu poético pode ser outra voz falando, tá bom? 16. A poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição, recurso estilístico que assegura a. O que é repetição? A gente está falando de uma repetição que dá ênfase em alguma coisa, né? Para que você acha que a Graça Graúna fez essa repetição? Para ela dar continuidade, reiteração no que é falado, imutabilidade no que é relatado, interrupção ou menor força expressiva. Então, você vai marcar correto, ok? Um beijo, até a próxima aula. Qualquer coisa estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.